Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação, segue o líder! Flamengo atropela o Bangu, poderia ter metido 7, 8, 9, 10, mas com o show do Pedro, 3 gols, Flamengo chega à liderança do Campeonato Carioca, rumo, faltando 3 rodadas para conquistar a Taça Guanabara. Você gostou da atuação do Flamengo? Quem foi o craque do jogo? Olha, essa pergunta não é fácil, não, hein? O Pedro fez 3 gols, mas teve o Igor Jesus que fez uma partida maravilhosa. Quem foi o craque do jogo? Flamengo 3, Bangu 0. Comenta aqui embaixo. E tem mais. Volante que, entre aspas, interessava ao Flamengo, segundo a imprensa, acertou com o Botafogo. Nós vamos explicar para vocês agora aqui no nosso canal Família da Nação. Léo Ortiz está inscrito agora na Libertadores. E aí, já era? Não vem mais para o Flamengo? Nada disso. Vamos explicar agora aqui no nosso canal Família da Nação. Vou pedir para que subam o like. Sobe, 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 sobe. Você gostou do Flamengo ontem? Gostou da atuação do Igor Jesus? Gostou do Pedro? Flamengo melhorando a performance? Então sobe o like. Vamos dar um show de likes aqui nesse vídeo para a gente poder ter um número maior de pessoas nos acompanhando e eu já agradecendo a você que está do outro lado. Clica aqui embaixo também inscrevendo-se no nosso canal. Vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a casa de aposta que mais cresce no Brasil. Você clicando aqui embaixo no cadastro agora, você fazendo o cadastro na Betano, colocando o código FLAMILIA, exatamente como está descrito aqui, FLAMILIA, você ganha um bônus de até R$500, mais R$20 em apostas grátis. Então, corre lá. Ontem eu me dei super bem no Flamengo na Betano, apostei acima de 2,5 gols, o Flamengo fez 3, enfim, eu fui de novo, reapostei mais um gol do Flamengo, e o Flamengo foi lá, e eu fiquei feliz com a vitória do Mengão, e também com as escolhas que fiz na Betano. Não perca essa chance, vai lá. Flamengo atropela o Bangu, uma atuação boa, claro que era o Bangu, mas tem alguns aspectos que a gente tem que levar aqui em consideração. O Flamengo jogou num gramado fofo, ou seja, um gramado mais alto, então isso tira a velocidade do jogo, né? E muito estreito. O campo de Aracaju, de Sergipe, ele é um campo mais estreito, isso favorece a marcação, favorece ao adversário. E o Flamengo fez muitas movimentações muito bem feitas. Acho que o Bangu pecou também em tentar, num campo estreito, né, sair jogando, e a grande arma do Flamengo para poder construir essa vitória, na minha opinião, foi justamente a roubada de bola. O Flamengo que exerceu muito bem a marcação pós-perda, a subida de marcação, inclusive com o Igor Jesus. Em alguns momentos, largando, saindo lá da primeira volância, subindo a marcação para poder roubar a bola, e ele fez isso como ninguém. Para mim, o destaque da partida, além do Pedro, e o Flamengo construiu seus gols, em sua grande maioria, em roubadas de bola no campo defensivo da equipe banguense. O Flamengo acabou o Pedro fazendo 3 gols, sendo o primeiro deles uma pintura. Olha, um gol que mostra que o Pedro chegou e falou: eu quero ser titular dessa equipe do Flamengo, e acabou, essa vaga é minha, eu vou agarrar essa oportunidade e não largo mais. Porque, olha, veja bem, o Pedro é um atacante de área, um jogador finalizador, matador. Cara, ele pega uma bola mano a mano com o zagueiro, e apesar da sua altura, estatura, a gente sabe que o Pedro não é um jogador de velocidade, ele chama o jogador pro drible, dá-lhe um corte seco, bota na frente, atropela o jogador na velocidade. E aí dá um tapa no canto, imitando o Romário, né? O Romário que fazia esses gols de biquinho, finalizando no canto contrário do goleiro. A bola toca na trave e entra. Um verdadeiro golaço do Pedro, numa jogada construída pelo Arrascaeta, numa roubada de bola que iniciou-se lá atrás com o Igor Jesus. Para mim, os 3 destaques da partida. O Flamengo que teve o Igor Jesus, para mim, o melhor jogador em campo.
O Pedro fez 3 gols e é difícil você não dar o Pedro como craque do jogo. Eu entendo isso, mas eu prefiro dar essa moral pro garoto. Porque ele teve uma atuação fantástica em vários aspectos. Ele tomou conta do meio-campo do Flamengo ontem. Tomou conta, ele assumiu o meio-campo ali, parecia que tinham 2 Igor Jesus. Roubando, ganhando todas as bolas. E olha, passes em progressão. Ele pegava na bola e enfiava algumas bolas por trás dos zagueiros num campo estreito, com espaços reduzidos, e ele conseguia fazer esses passes em progressão. Outra, finalização. Teve uma bola que ele chegou de fora, finalizou, um chutaço, e o goleiro do Bangu, infelizmente, pegou essa bola no ângulo, que seria um golaço do Igor Jesus. Então, até eu fico na dúvida, é difícil você não dar o craque do jogo para um jogador que faz 3 gols, mas a atuação do Igor Jesus foi realmente espetacular. E aí eu falo para vocês, em pensar que o Flamengo pagou 40 milhões de reais no Alan, hein? 40 milhões de reais no Alan, sem nem experimentar o menino Igor Jesus. Que a gente sempre falou, se botar o Igor Jesus de segundo volante, não vai funcionar. O Igor Jesus é primeiro volante, muito bom jogador. O Flamengo, em alguns momentos, não tinha jogadores para jogar naquela função. O Pulgar não vinha bem no ano passado em alguns momentos, depois cresceu de produção e assumiu a posição, é incontestável. Mas enquanto não esteve bem, o Flamengo não tinha essa peça, esse jogador para colocar ali, e não colocava o Igor Jesus. Então, deu a oportunidade, o garoto agarrou e agarrou muito bem. Eu acho que depois da atuação do Igor Jesus de hoje, acho até que vai facilitar. O Internacional deve estar comemorando, porque deve facilitar a saída do Thiago Maia diante da atuação do Igor Jesus, que realmente foi muito boa. Os demais jogadores, acho que o ponto falho do Flamengo, o lado direito, a lateral direita, o Varela, uma atuação muito discreta, jogador que não faz a ultrapassagem. O Flamengo, no início do jogo, no primeiro tempo principalmente, conseguiu várias construções de jogadas pelo lado direito, com a Arrascaeta caindo por ali, fazendo a dobradinha com o Luiz Araújo, e faltava a ultrapassagem do lateral direito, que não passava nunca. E as poucas vezes que passou e que recebeu a bola em projeção, ele não acertou o cruzamento. Cruzava rasteiro, errava bolas bizonhas. Então, destaque negativo foi a atuação do Varela. Também, olha, não gostei ontem do Ayrton Lucas, principalmente na parte ofensiva, praticamente guardou posição ali atrás, não avançou tanto. Enfim, claro que a gente já sabe, né? Quando tem o Cebolinha, ele acaba ocupando o espaço que o Ayrton Lucas precisa para poder chegar à frente, porque ele não é um jogador que chega conduzindo a bola, não é característica dele. Ele chega atacando espaço para poder receber a bola no ponto futuro lá na frente. E quando tem o Cebolinha, acaba que ocupa o espaço do Ayrton Lucas, que não fez uma grande partida. Agora, defensivamente, ele foi muito bem, assim como Fabrício Bruno e Léo Pereira. A zaga do Flamengo está muito forte. Os dois jogadores estão jogando muito bem. E agora, com o Igor Jesus ali no meio-campo, dando uma consistência maior ainda para os dois zagueiros, o Flamengo não sofreu risco nenhum. Qual foi a defesa que o Rossi fez no jogo de ontem? Nenhuma. O Flamengo ganhou com sobras do Bangu, com toda a tranquilidade. Não é o Real Madrid. O Flamengo não pegou o Borussia, o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain. Não, foi só o Bangu. Mas se impôs dentro de campo, construiu uma vitória tranquila, convincente, com uma grande atuação, principalmente de 2 jogadores, Pedro e Igor Jesus. A atuação do Gerson, ela foi boa, regular para boa, porque, embora ele não tenha aparecido tanto para o jogo, mas ele se infiltrou muito. E essas movimentações, elas são muito importantes para gerar o espaço necessário para balançar a defesa adversária e a bola acabar sobrando para determinado jogador. O Gerson o tempo inteiro atacando o espaço. Eu não gostei tanto do Luiz Araújo na partida de ontem. Luiz Araújo teve uma atuação menos destacada, embora tenha dado assistência também para o gol do Pedro. Mas ele teve uma atuação abaixo do que foi no jogo contra o jogo anterior, contra o Volta Redonda, que ele foi, para mim, o melhor jogador em campo. Bom, volante que interessava ao Flamengo acerta com o Botafogo. A gente colocou entre aspas interessava porque vários veículos dando que o Flamengo estava contratando o Gregóri. Gregóri, agora, o Flamengo está acertando, um passo do acerto e tal. Bom,
E agora, a informação que chega do Caemota, do GE, é de que o Gregory, né, que era ex-volante do Bahia, está indo para o Botafogo e que o Botafogo já vinha negociando desde janeiro, desde o início de janeiro, com esse jogador. Bom, na minha opinião, não vai fazer falta nenhuma para o Flamengo. Se é que o Flamengo teve interesse nesse jogador em algum momento, não é a posição que o Flamengo precisa, não precisamos de primeiro volante. A gente já vem falando isso há algum tempo aqui. O Flamengo tem como primeiro volante Thiago Maia, tem o Alan, tem o Pulgar e o Igor Jesus, todos são da mesma posição. Então, seria um absurdo se o Flamengo tivesse o interesse mesmo nesse Gregory. Não é um jogador que o Flamengo precise contratar e realmente estavam dando essa informação e parece que erraram feio, porque o Flamengo ou não teve interesse ou então o Botafogo contratando mais um jogador que a mídia vaza, que o Flamengo tem interesse, o valor do jogador supervaloriza, vai lá, o Botafogo paga e contrata o jogador. Enfim, Flamengo líder do campeonato, segue o líder, rumo ao título da Taça Guanabara e Carioca, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação, canal Resenha da Família, um grande abraço.